Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler o versículo 7 em diante. Nós estamos ministrando sobre a sexta igreja, a igreja de Filadélfia, e nós queremos convidar você à leitura. Leia na sua tradução, ouvindo a sua voz, o texto bíblico. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até o verso 13, que diz assim: Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Verso 10. Visto que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, repita bem forte, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o meu nome, sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu Pai, diante de Ti nos apresentamos e pedimos, Pai, ministra ao nosso coração a Tua palavra. Que saiamos daqui hoje com a nossa fé mais edificada, com a nossa estrutura mais madura, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja de Filadélfia, na última ministração, nós falamos sobre a cidade de Filadélfia, que havia sido destruída pelo menos 2 vezes, por 2 terremotos que tiveram. O mais próximo dessa data da carta havia sido no ano 17 a.C., e isso fez com que o povo morasse no campo. A cidade de Filadélfia era uma cidade que oferecia muito da agricultura para o comércio. E uma das interpretações importantes desse texto é que quando Jesus se apresenta dizendo, ele se apresenta falando que ele é a verdade, ele é o santo, e que ele abre e ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre, faz referência a um chamado de Jesus para os crentes daquela cidade, para que eles não temessem estar na cidade. As pessoas da cidade temiam um novo terremoto, e o entendimento era que se houvesse um terremoto, esse terremoto poderia soterrá-los, ou seja, não há saída, não há como escapar. E Jesus, quando declara para essa igreja, ele já declara dizendo: eu é que abro porta, sou eu que abro a porta, e se eu fechar a porta, aí sim ninguém sai. Eu é que ponho a saída, sou eu que levo para um outro ambiente. E aí, nitidamente, o fundamento dessa palavra era dizendo: não tenham medo, não tenham medo, a vida de vocês pertence a mim, e sou eu que dou a vida, sou eu que dou todo o escape.
Mas uma segunda interpretação que eu quero trazer hoje, que também é válida, é que Jesus estava falando para que eles voltassem. Aliás, eu citei um pouco isso na última pregação, mas eu quero dar ênfase. Jesus estava falando sobre o fato da igreja ministrar a palavra de Deus sem limite na cidade. Havia uma oposição para com a igreja, que era a oposição dos judeus. Os judeus aqui, irmãos, eles haviam colocado um peso a mais sobre os cristãos. Cristão algum, sendo ele judeu, poderia retornar a uma sinagoga. Você não vai ver isso acontecer em nenhuma das 7 igrejas. A outra igreja que também o Senhor Jesus faz referência de falsos judeus e chama eles também de sinagoga de Satanás, é a igreja de Esmirna, que você vai encontrar aí no capítulo 2, versículo 9. A igreja de Esmirna também sofreu, porém, a igreja de Filadélfia, ela tinha uma estrutura de fé muito mais firme do que a igreja de Esmirna. O Senhor Deus, aqui, ele não chama a atenção da igreja de Filadélfia, ele exalta a fidelidade dessa igreja. A igreja de Filadélfia, irmãos, é um exemplo para a igreja cristã, um exemplo de fidelidade que se posicionou firme, declarando o nome do Senhor. Mas o que significava isso? Como eu disse, os judeus daquela cidade haviam colocado um peso a mais sobre a vida dos cristãos. Para você ter uma ideia, eles estabeleceram uma maldição sobre aqueles que professavam a fé. Quem professasse o cristianismo teria uma maldição sobre suas costas. Eu quero até repetir aqui as palavras, para você ter uma ideia, só para você entender bem. Um judeu que havia se convertido ao cristianismo não poderia colocar o pé na sinagoga. Pastor, mas por que colocaria? Eu quero lembrar você que Jesus pregava o evangelho do reino e ia à sinagoga. Aliás, era dada até oportunidade para ele. Ele ia ao templo também, e ele também falava no templo. O relacionamento com os judeus era pelo fato de ser judeu. A liberdade para entrar no templo era a todas as pessoas da descendência. Mas os cristãos aqui foram proibidos de entrar em qualquer uma das sinagogas. Não podiam entrar. E eles lançaram uma maldição sobre os cristãos. Eu quero até repetir aqui algumas palavras que era uma oração, uma palavra de maldição que fora lançada sobre eles. É claro, essa palavra de maldição dos judeus da sinagoga para com os crentes era visando minar as suas vidas e fazer com que eles se sentissem inibidos nos relacionamentos na cidade. Olha só o que é que eles idealizaram para os crentes. Que não haja esperança para os apóstatas, ou seja, para aqueles que deixaram o judaísmo. Que não haja esperança para os apóstatas e que sejam desarraigados rapidamente do reino, do reino da insolência em nossos dias, em que professaram em nossos dias. Que os cristãos e os heréticos, assim eles chamavam os crentes, pereçam num instante, que sejam apagados do livro da vida e que não sejam escritos como justos. E ainda declaravam isso em nome de Deus. Veja, louvado seja o Senhor, que humilha o insolente. Essa era a repetição dos judeus que perseguiam a igreja. Aqui havia uma perseguição para com quem fosse, qualquer um que professasse a fé cristã. E o alvo era trazer desconforto na estada na cidade. E aí nos dá entendimento aqui algumas palavras de Jesus baseado nesse contexto. Quando Jesus se apresenta a eles dizendo, o versículo 8, conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta,
que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aliás, versículo 7, vamos ler o verso 7 novamente. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tens a chave de Davi. Veja bem, essas palavras que Jesus usa, o que tem a chave de Davi. Aqui nitidamente Jesus está dizendo por causa do contexto das batalhas que aquela igreja estava vivendo. Você imagina, a única cidade que interviu na entrada dos judeus dentro de uma sinagoga. Eles não podiam ver seus amigos, eles não podiam ver as pessoas de sua família, sendo que esse livre acesso era sempre permitido, sempre foi. E, além disso, ainda lançam uma maldição. Irmãos, eu quero aqui dar um destaque, esse assunto é muito forte, porque Jesus se apresenta como que dizendo assim claramente, como que não, dizendo claramente: eu é que tenho nas minhas mãos a chave para conduzir a saída, eu é que tenho a porta para o ir e vir, sou eu que faço todas as coisas. Claramente Jesus estava dizendo: eu é que tenho a liberdade a ser dada a alguém. Vocês estão sendo impedidos de entrar, eu é que tenho autoridade para abrir porta. Sou eu que abro, sou eu que fecho. E aquilo que eu faço, ninguém pode desfazer. Claramente, Jesus dizendo: não tenha medo do homem que está ameaçando vocês. E até hoje, meus irmãos, nós temos que ter essa postura. Mas antes de aplicar, eu quero deixar claro que absolutamente ninguém tem autoridade de professar algo maligno contra alguém que se levanta para fazer o mal. Eu quero desde já deixar claro que absolutamente não há respaldo em uma pessoa ser perseguida e revidar lançando algum tipo de desgraça sobre a quem persegue. Eu estou logo dizendo isso para que você entenda. Só há uma pessoa, uma autoridade, e essa autoridade é de Deus por meio do seu Filho. Só quem pode proferir que haja destruição é o Senhor. Se você está sendo perseguido, se alguém está afrontando você, se alguém persegue e implica com você, se entregue a Deus, continue sendo fiel, continue servindo a Deus. Você não deve lutar contra as pessoas. Quem ordena sobre as pessoas é o Senhor. Ele é que é o dono de tudo. Mas eu sou filho do dono, pastor. Meu irmão, eu quero deixar claro que seu pai não morreu para você assumir as coisas dele. O nosso Deus está vivo. E é Ele que ordena sobre todas as coisas, não nós. Não nós. É claro, não é o nosso assunto. Você vai ler, por exemplo, Paulo falando sobre bênção e maldição. E quando ele fala sobre esse assunto, ele diz: olha, que isso não deve ser assim. A mesma boca que abençoa é a boca que amaldiçoa. Por quê? Veja que nesse texto, o Senhor fala que vai tomar providência. Ele vai corrigir esses judeus que perseguem. O versículo 9. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei com que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que iria convertê-los, eles que não reconheciam o Senhor na pessoa de Jesus, eles iriam se prostrar. O texto pode ser entendido também como o juízo, mas ali é um fato que aconteceria naquele tempo. Provavelmente o que Jesus estava dizendo é que iria fazer com que eles reconhecessem o senhorio dele. Talvez não por meio da conversão, mas por um fato que não poderia ser negado.
E diante de todos eles teriam que reconhecer que aqueles o qual eles perseguiam eram os que genuinamente andavam com Deus, e Deus era com eles. E é claro, também podemos cogitar que Jesus está falando sobre a conversão, que seria vista pelos crentes que estavam sendo perseguidos. Eu estou dizendo, irmãos, é muito importante isso. O dono da igreja é suficiente para proteger a igreja. Nós não podemos e não devemos tomar como a força do nosso braço a proteção da igreja. Quem protege é o dono de todas as coisas, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Absolutamente, o nosso chamado é para sermos fiéis. E quando a opressão, a pressão dos fatos gerados por pessoas que estão no caminho mau vierem, a única coisa que eu tenho que me preocupar é em continuar firme na palavra do Senhor. Absolutamente nenhuma postura inadequada é ferramenta para você utilizar da mesma moeda. A Bíblia vai dizer em outro trecho que devemos combater o mal com o bem. Absolutamente. Agora, na última mensagem mesmo, quando nós lemos aqui, nas últimas mensagens nós lemos, por exemplo, quando o Senhor foi falar sobre Jezabel, ele disse, olha, eu a colocarei num leito, mas ela não quer, eu a coloquei num leito, mas ela não quer se converter. E o Senhor diz lá que iria matá-la, iria matar os seus filhos. Mas muitas vezes você encontra crentes determinando a morte de pessoas que causam males. Meu irmão, você não vai encontrar na Bíblia esse tipo de pensamento. Pastor, mas tem lá no salmista, nos salmos tem lá, Senhor, pega eles, quebra a cabeça deles. Espera aí, irmão. Tudo que o salmista estiver falando, ele está falando com Deus. Porque até o salmista sabia que quem ordena sobre todas as coisas é o Senhor. Pastor, então aquelas músicas que falam que, por exemplo, assim, né, não leva mal não. Quem fez a música, eu creio que tinha boa intenção, mas não tinha o conhecimento. Não tinha o conhecimento, né? Aqueles que me viram, como é que é? Aqueles que me viram na prova vão se arrepender, não é alguma coisa assim? Agora deu branco, irmãos. Alguém me ajude aí. Eu sei que você sabe quais são as músicas. Músicas de vingança. Não tem essa música meio de vingança assim? Quem te viu passar na prova vai se arrepender, né? E não te ajudou, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou vai se arrepender. Poxa, hoje essa pessoa está bem lá e eu dei as costas para ela, devia ter ajudado, tinha me dado bem, ó. Irmãos, você não vai encontrar isso na Bíblia. Não tem, não tem. Mas tem isso acontecendo, pessoas que se levantaram, por exemplo, contra Daniel, e depois tiveram que entender que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Mas você não vai ver Daniel falando para eles isso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Todo mundo conhece essa história. Todo mundo conhece. Você não vai ver Sadraque, Mesaque e Abednego dizendo, desdenhando, falando para aqueles homens, eu não falei para vocês, vocês agora têm que aceitar. Não, irmãos, é Deus que utiliza daquilo que Ele faz para mostrar a sua glória. E absolutamente, pastor, mas tem muita música assim. Meu irmão, tem muita música assim. Eu considero que todo músico, compositor, deveria estudar antes para poder fazer suas músicas. Deveria. Ou, pelo menos, procurar alguém que fez um curso de teologia sério, para que possa, então, observar. Pastor, e qual é o curso de teologia sério? Meu irmão, alguns anos atrás, eu não sei como é que está hoje, talvez esteja até pior, eu vi um curso de teologia que era necessário só 8 meses e uma certa quantidade de dinheiro para você ser formado em teologia, tudo pela internet. Só que não era nem curso online de você ver aulas, mandava o material para você, depois você fazia as provas, você mandava para lá, e você pagava e tinha um diploma. 8 meses. 8 meses. Então, a pergunta é,
Por que o médico não pode ser em 8 meses, né? Por que um professor de matemática não pode ser em 8 meses, então, já que é assim? Por que uma pessoa que vai dirigir um carro, ela não pode dirigir um carro de qualquer jeito, sem carteira, por exemplo, né? Por quê? Porque é algo de extrema responsabilidade. Tudo na nossa vida, irmãos, tem uma caminhada. E negar isso, pastor, mas eu creio que no óleo na unção a gente vai. Eu digo, meu irmão, eu creio que estudando e no óleo na unção a gente vai. Não é o nosso assunto hoje, mas se nós fôssemos listar aqui a caminhada de estudo de Paulo, nós íamos perceber que sem o conhecimento do que existe de material, seja de teologia ou de filosofia, não se pode caminhar com uma estrutura básica. Lembrando, um pastor vai direcionar pessoas, vai direcionar famílias, e, dependendo, pode trazer muito problema. Muito bem, mas retornando aqui para a igreja de Filadélfia, o texto vai dizer, Jesus se apresenta, eu tenho a chave de Davi. O que significa eu tenho a chave de Davi? Você vai encontrar no texto de Isaías, capítulo 22. Não precisa abrir, eu vou ler e você deve prestar atenção, ou então, se for possível, colocar na tela. Isaías 22, versículo 22. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. O que significa isso? Essa fala foi dita a um descendente de Davi. E ele reinou. Ele reinou. Em outras palavras, essa fala de Deus para o descendente de Davi era: ninguém jamais deixará de reinar no trono de Davi. Porque Deus havia prometido que na descendência de Davi nunca faltaria um rei. E foi assim que aconteceu. Isso significava também que Jesus era aquele prometido, que estava ali diante deles, era o prometido, era o Jesus prometido, o Messias que havia vencido na cruz do Calvário. Mas também significava que o que ele ia fazer era semelhante ao reinado de Davi. Qual a característica do reinado de Davi, irmãos? Davi venceu todos os seus inimigos. O seu tempo foi o tempo que foi onde ele decretou vitória sobre todos os reinos que lhe rodeavam. Não havia absolutamente nada que houvesse capacidade para perturbar Davi. Todos eles estavam derrotados. Tanto é que o reinado de Salomão, que lhe sucedeu, foi um reinado de 40 anos de paz. Meu irmão, não são 40 dias, são 40 anos. O rei Salomão, ele fez negócio com pessoas que o seu pai havia feito aliança. Só para você ter uma ideia. Aqui, claramente, Jesus está como que dizendo para eles: o reino que eu governo é um reino de paz. Como assim? Eles não têm o que se preocupar, porque eles, na semelhança de Davi, ele pôs por terra todos os seus inimigos. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele venceu as trevas. E ali ele estava declarando sobre essa igreja esse senhorio. Meus irmãos, como nós precisamos desse entendimento. Não há enfermidade, não há situação que possa roubar de nós isso. Quando que alguém pode estar numa situação difícil? Quando ela deixa de acreditar, quando ela não consegue ver essa realidade espiritual. Ela serve a um Deus que é santo, que é verdadeiro, e que o seu reino não tem fim, e que o seu reinado é um reinado de paz. Se alguém se levantar, o próprio Deus colocará ordem. E quando aparentemente pareça não colocar, como assim? Por vezes nós podemos entender que
o mal parece prosperar. Nesse momento aqui, a igreja estava sofrendo perseguição, e ao que tudo indica, ela estava até mesmo cansada, não cansada da fé, mas estava com a fé, com a força debilitada. O próprio Jesus coloca esse entendimento no verso 9. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Visto que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. Aliás, é o verso 8, né? Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, sei que tens pouca força. Esse termo aqui, pouca força, não é a questão da fé debilitada, mas provavelmente o fato deles estarem há muito tempo sofrendo a pressão e as perseguições dos judeus. Eu quero lembrar aqui, irmãos, que em mensagens anteriores nós ministramos que quando os judeus perseguiam de forma que eles tinham influência na sociedade. Praticamente os judeus eles tinham muito envolvimento na área do comércio, e ao fato dos cristãos serem perseguidos, as portas eram fechadas para eles. E aqui nós vemos uma aparente vitória da parte dos maus. E isso é só uma aparente. Eu quero deixar claro para você que o mal pode prosperar 1 ano, 2 anos, mas isso é o que nós estamos enxergando, comparado com o que Deus vai fazer esse 1 ano, 2 anos, e nada é a mesma coisa. O que Deus, quando Deus permite essas coisas, Ele está permitindo pelos seus motivos, e o motivo de Deus permitir é que Ele tem algo a fazer em seguida, e é endereçado à sua glória. Se Deus quiser que você passe situação de aperto, de perseguição, de pressão por parte dos maus, saiba que isso tem o tempo que o Senhor determinou. Ele não deixou de ver a sua situação, ele não tem falta de poder, ou ele não está enxergando o que está acontecendo. Ele tem um propósito. O grande problema é que muitos dos cristãos entenderam que estar com Deus é ter ausência de problemas. Quero deixar claro, irmãos, os problemas que eu estou falando é por causa da fidelidade. Se você foi mandado embora porque você era um péssimo funcionário, isso não está no pacote. Se você está sofrendo porque você pecou, você enganou alguém, sei lá, você fez alguma coisa errada, você teve uma sociedade desfeita porque errou com a pessoa, isso tudo é consequência de pecado. Consequência de pecado deve ser tratado como algo que eu tenho que me arrepender, aliás, o pecado em si, e algumas consequências não sairão durante alguns anos, alguns meses, e outras não sairão nunca, até o final da sua vida, dependendo do que seja. Então, a própria palavra de Deus fala inúmeras vezes sobre isso, em vários textos, mas não é o nosso assunto. Eu quero deixar claro aqui para você o seguinte, que o texto está direcionado para pessoas fiéis ao nome de Jesus. Fiéis. E essas pessoas que são fiéis, elas terão a antipatia de quem não concorda com a fé. Elas terão. Elas vão sofrer perseguição. Foi Jesus que disse isso, não é eu. Jesus disse que pelo nome dele seríamos levados perante as autoridades. E talvez você diga, graças a Deus nós não temos esse problema aqui. Meu irmão, nós estamos sujeitos a passar isso no ambiente de trabalho. Situações acontecendo porque você não concordou com uma propina, com uma coisa errada lá no seu trabalho, com alguma coisa inadequada, porque você tem aliança com Deus. Você tem aliança com Deus. Então, a palavra de Deus diz então que Jesus exalta porque eles foram fiéis ao nome do Senhor. Então esses que são fiéis
Fique firme, fique firme. E os que não são, se converta, se arrependa. Só há uma forma de obter as palavras de Jesus direcionadas com elogio. Você tem que ter o foco que é a glória de Deus. Eu quero aqui recapitular algumas informações. Por que é que servimos a Deus? Lá no fundo do coração, que Deus sonde o seu coração e você descubra o real motivo para você mesmo se arrepender. Você vai encontrar pessoas que estão sujeitas a estarem servindo a Deus porque querem sucesso nesse mundo. Querem uma situação específica que estão vivendo. Os irmãos sabem, eu acabei de fazer 16 anos de aniversário de ministério nesta igreja. Fui ordenado cerca de uns 6 meses antes de estar aqui com os irmãos. Mas antes eu já liderei outras 3 igrejas, né? Lá na minha cidade de origem. E eu já vi muita coisa. E uma delas é que aquele acontecimento que Jesus passou, aonde vieram 10 leprosos, pedindo para serem curados. Ele curou os 10. Quantos voltaram? Só um. Só um voltou. E os outros, aonde estavam? Meus irmãos, os outros, estando curados, voltaram provavelmente para o pecado. Voltaram. Eles queriam somente serem curados. Na hora que eles pediram para serem curados, certamente eles estavam com o coração desejoso, tanto é que foram curados. Mas quem voltou foi um só. Provavelmente porque de verdade ele estava reconhecendo quem era Jesus. Só volta quem sabe o valor da comunhão de Jesus. Mas quem agora está curado, está sarado, irmãos, quantas coisas eu já vi. Quantas coisas eu já vi. Eu já vi situações onde a pessoa foi curada, foi abençoada, a família foi restaurada, mas ela largou a fé. Eu já vi situações que a pessoa estava desempregada, arrumou um emprego, sumiu. Meu Deus. Agora, por que isso? Porque o ser humano em pecado é o mesmo até hoje. Se você vive admirado com a maldade do ser humano do nosso tempo, meu irmão, você ainda não leu a Bíblia. Porque a palavra de Deus vai dizer que naquele tempo tinha tantos problemas como hoje tem problema do mesmo jeito. E aí eu estou dizendo para você que eu, pregador, eu, pastor Renato, ando todos os dias me autoanalisando diante de Deus, pedindo a Deus misericórdia, porque nós estamos sujeitos a nos desviarmos do propósito. Qual é o propósito? A glória de Deus. Você quer um casamento porque você quer glorificar o nome do Senhor, constituindo família, porque você reconhece que esse é o plano de Deus. Você quer que seus filhos sejam abençoados porque você entende que você foi posto ali como pai, como mãe, que você é, para cuidar dos filhos, para que os filhos estejam bem apresentados diante do Senhor, que ele olhe para a sua casa e se alegre com a sua casa. Mas veja, você está pedindo a Deus pelos seus filhos, não é para que eles tenham uma carteira, uma conta bancária abençoada, mas porque você entende a sua missão diante de Deus e você quer cumpri-la. Isso é para a glória do Pai. Você está honrando seu casamento porque você entende que isso agrada a Deus, isso glorifica a Deus. Qual a forma errada? Quando você está à procura de alcançar só aqui a terra, e só o seu nome, só você. Se você está servindo a Deus por causa de Deus, quanto mais Ele se manifesta na sua vida, mais você se lança. E se de repente a torneira de Deus se fecha aparentemente para você, você se arrepende, você se lança buscando a Deus, porque sem Ele você não pode viver. Meus irmãos, nós não temos sentido. A nossa vida não tem sentido sem Deus. Não tem. Pode ir os anéis, podem ir tudo que temos, mas
sem o Senhor não tem condições. Não tem condições. Então, eu quero aqui observar com você que Jesus está dizendo, o versículo, mais uma vez aí, sei que tem pouca força, verso 8, tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você imagina, na hora que algum deles foi até a sinagoga, judeus dizendo, não, aqui não, pode ir embora, aqui você não entra. Você é cristão? Você é cristão? Você é nazareno? Que era o termo que naquele tempo se dizia. Aliás, Atos dos Apóstolos vai citar a primeira vez que eles são chamados de nazarenos, porque Jesus, assim, era sua terra de origem na linguagem utilizada. E o texto da palavra vai dizer, então, que eles não negaram. Irmãos, isso aqui é uma pancada para quem diz assim, pastor, eu estou tão desanimado. Meu irmão, eles poderiam estar com pouca força, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em outras palavras, é bem as palavras de Paulo. Nós podemos estar abatidos, mas não destruídos. Você pode estar vivendo um momento que você não está rindo à toa, mas se te perguntarem quem é o Senhor dos senhores, você declara, o meu Deus constituiu a Cristo como Senhor e Mestre, e dele não abro mão, não abro mão. Conto uma história de uma pessoa que foi almejando um emprego e galgou todas as entrevistas necessárias, e a última entrevista iria conversar com o homem que iria dar o emprego, o dono da empresa, e ele disse para aquela pessoa, olha, eu vou dar para você esse emprego, mas você terá que deixar a sua fé. Eu não concordo com essa história de Deus, essa história de Bíblia, essa história de servir a um Deus invisível. Se for trabalhar aqui, você terá que deixá-lo. E então aquele homem deu um prazo para aquela pessoa pensar e voltar, e a pessoa, infelizmente, irmãos, disse a ele que aceitava o emprego e que aceitava os termos do contrato. Aquele homem disse, olha, o emprego já era seu. Eu, na verdade, também sirvo ao Senhor. E eu estava testando você, se você era capaz de largar o seu Deus. Porque se você não é fiel a Deus e o larga por causa de um punhado de dinheiro, você não pode trabalhar nessa empresa. Meu Deus. Meus irmãos, toda pessoa que nega o Senhor, acha que está ganhando por um instante, mas está perdendo todas as coisas. Todas as coisas. E nesse tempo, por causa da pandemia, por causa das dores, das prisões, das situações que as pessoas estão vivendo, prisões que eu digo no emocional, quantas pessoas se apegam para lançar fora a sua fé e dar todo tipo de desculpa, para estar fora da intensidade da fé. Eu quero dizer para você que a fé é algo que tem que ser exercido com pouca força, ou que você esteja com todo o seu gás, mas você não pode abrir mão de quem é Deus para você. O texto da palavra, no verso 9 diz, chama esses judeus de sinagoga de Satanás. Nós explicamos bem aqui por que eram chamados de sinagoga de Satanás. O propósito da sinagoga era a pregação da palavra, era a pregação do Senhor como Senhor de todas as coisas. Eles tinham todos os motivos para reconhecer Jesus como Senhor, não reconheceram. Aqueles que estavam endurecidos e que se levantaram perseguindo a igreja de Filadélfia. Eles queriam acabar com a igreja. Meus irmãos, o texto vai declarar que Jesus iria tomar providência para com a vida deles. Mas, como eu disse, provavelmente eles ou iriam ser convertidos e se prostrariam diante dos cristãos, como que o Senhor declarando aqui, vocês vão ver eles também se rendendo, e eles farão isso diante de vocês. Ou, independente disso, conforme já falei, eles iriam ser
pressionados a reconhecer o Senhor, dado as coisas que o Senhor faria. Haveria uma grande pressão sobre o mundo todo. O versículo 10, o Senhor traz uma promessa: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Veja que aqui nós temos uma palavra de Jesus dizendo: olha, hoje vocês estão aí sendo a minoria, sendo pressionados, sendo perseguidos. Mas em breve, vocês se sobressairão sobre a maioria. Os outros passarão as tribulações que os aguardam, mas eu vou aliviar sobre vocês tal tribulação, tal provação. Eu vou aliviar a carga sobre vocês. Meus irmãos, é exatamente isso que nós precisamos compreender. Aquilo que nós passamos de pressão hoje será transformada no futuro em algo que exaltará o nome do Senhor. Eu quero deixar claro que pessoas que são pressionadas porque são fiéis, aparentemente elas estão sozinhas, é um número pequeno, são pessoas, são a minoria esquecida. Mas o Senhor Deus sempre as exalta de forma extraordinária. Se não for aqui, será na glória sendo recebida nos portais do céu. Eu quero, com essas palavras, destacar. Versículo 11. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: olha, não fraqueje daqui para frente. Você continue o que você tem feito. Quero deixar claro, irmãos, toda a palavra que Jesus disse era sobre o que tinha acontecido. Toda a pressão que eles já tinham passado. Agora Jesus está falando sobre o futuro. É muito importante nós observarmos que daqui para frente nós precisaremos continuar o que temos feito. Se talvez você está com pouca força, não se esqueça. Você pode estar aparentemente debilitado, mas você deve declarar sobre a sua vida o senhorio do Senhor. Aliás, irmãos, todas as vezes que eu faço isso, todas as vezes que eu declaro eu tenho uma aliança com Deus, eu sinto a presença de Deus. Porque é muito importante. Uma oração importante que claro, nós não ensinamos orações, né? Mas eu estou dando uma orientação. Peça para Deus lembrar a você as promessas que Ele ministrou sobre a sua vida. Porque, infelizmente, muitos de nós, às vezes, esquecemos. E todas as vezes que Deus me lembra, eu declaro todas aquelas realidades sobre a minha vida. Eu declaro. Eu já as escrevi em um papel que eu tenho separado comigo. De tempo em tempo eu vou lá e leio e declaro aquelas palavras que o Senhor ministrou sobre a minha vida. Quase sempre essas palavras dizem respeito à obra do ministério, dizem respeito a algo que Deus vai fazer na sua família, que Deus separou para fazer em você e através de você. Coisas que Deus realizou na vida de alguns, Ele vai declarar que Ele pôs uma fortaleza sobre os pés, Ele pôs a palavra na boca, e você não pode esquecer isso. Isso que você tem, você não pode deixar que caia por terra. Eu estou falando, irmãos, que para muitos Deus chamou para ter uma vida de oração e orar pelas pessoas. Deus te chamou para ser um guerreiro de oração. Deus te chamou para ministrar a palavra e você parou pelo meio do caminho. Deus te chamou para uma obra específica para você ganhar pessoas. Você é um evangelista. É isso que você tem. E o Senhor que te deu. E você deve levar adiante. Por quê? Porque naquele dia você será recebido. E tudo que Deus deu na sua mão, Ele espera que você use. Ele espera que você use. Irmãos, uma das principais cadeias que mata a fé das pessoas é a carência. Pessoas carentes, carentes de atenção, carentes de apoio.
quando na verdade, e aí vem a cadeia, vem a ruína, porque ela vem para a igreja, e ela acha que a igreja, por ser um ambiente de amor, ela, quando olha para os irmãos, espera ser amado ou amado. Mas quando isso não acontece, a pessoa se frustra. E ela começa agora a desanimar na fé, porque ela não foi recebida pelos irmãos. Irmãos, a palavra de Deus diz que toda atitude deve ser minha para com os outros. A Bíblia não diz assim: seja amado como eu amei as pessoas. Não. Ame o próximo como a si mesmo. E para os discípulos Jesus disse: ame o próximo como eu amei vocês. Então é a atitude do cristão para as pessoas. E não é nem do cristão para o cristão, tá? É o próximo, quem tiver próximo. Próximo significa vizinho. Na tradução do texto grego, um dos sinônimos é vizinho. A pessoa que está do lado. Então, quem está do lado, nós não andamos com 100% de crente toda hora. E nem tem condições disso. Então, a nós é que vamos agir para com as pessoas. São duas atitudes do crente para. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. É você que vai amar a Deus. Aí você vai procurar o crente. E aí, irmão, está orando aí? Estou aqui buscando sentir o amor de Deus. Porque Deus me amou na cruz do Calvário. Aí ele só fala do amor de Deus para com ele. E quando, na verdade, o mandamento é que ele agora deve amar a Deus. Em outras palavras, você aceitou Jesus? Você se entregou nas mãos do Pai? Reconheceu Ele como Senhor da sua vida? Agora, meu irmão, sua vida é um luzeiro em meio às trevas. E esse luzeiro é que você pode estar passando o que for, mas você ergue a bandeira do Deus vivo, e você tem aliança com Deus vivo. Você pode estar vivendo o que for, mas você vai amar o próximo. E amar o próximo, meu irmão, é na semelhança do amor de Jesus pelos discípulos. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Isso significa que não é dar abraço só, não. É suprir. E em matéria de nós todos, a nossa necessidade era salvação. E Jesus supriu dando a sua própria vida. Amar o próximo significa suprir. E isso significa, agora imagine, todo crente convertido com essa visão. Todo crente salvo com essa visão. Você vai fazer, você vai amar, você vai suprir. Pastor, não tenho condições. Pois é, meu irmão, eu estou avisando, já faz anos, que você deve começar a se preparar. Como é que você se prepara? Você tem que andar em aliança com Deus, deve andar em santidade, deve ler a palavra com o objetivo de aprender a Escritura Sagrada. Isso demanda tempo, perseverança. Todos os dias você tem que se alimentar da Escritura, assim como seu corpo precisa do pão para comer, para sustentar, você precisa do pão do céu para ter vida e vida com abundância. Meu irmão, em nome de Jesus, a vida que Deus tem para nós é uma vida abençoada, onde você foi abençoado e você agora se torna um agente de Deus, abençoando pessoas. Nós não podemos ficar num quarto escuro dizendo: certamente alguém vem me ajudar, porque Ele já veio na cruz do Calvário, Ele nos ajudou na cruz do Calvário, e Ele nos deu a paz, Ele nos deu vida e vida abundante. Então nós vamos aos perdidos, nós vamos aos que estão desesperados, e aquilo que você tem, que Deus te deu, você deve levar adiante, de forma que naquele dia você receba a coroa, a recompensa por ter feito o seu trabalho. Versículo 12 diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu,
da parte do meu Deus e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sobre isso, verso 12 e 13, falaremos nos nossos próximos encontros. Fique de pé, vamos orar. Feche os teus olhos, se apresente a Deus. Se você está aqui hoje, você tem sido pressionado porque é fiel, você deve agora declarar as palavras de Deus sobre a sua vida. Declare estas palavras: Senhor, eu creio que Tu és o verdadeiro, Tu és o santo, Tu és o que tem todo o poder, e eu não temerei o que me está por vir, não temerei o que tem me acontecido. Mas se você está aqui e talvez está sendo pressionado pelos seus pecados, está sendo pressionado pela consequência dos seus pecados, se mantenha firme, não peque mais, se arrependa dos seus pecados, se isso é necessário ainda. Se não, permaneça firme, fiel. O tempo está chegando. Ore, se apresente diante de Deus. Você que está em casa, em nome de Jesus, firme os passos, firme os seus passos diante do Pai. Meu Pai, diante de Ti nos apresentamos, e nós te pedimos, Pai, vem sobre o Teu povo, vem sobre a Tua igreja, vem sobre os Teus filhos. E eu te peço agora, Senhor, quebra tudo que tem que ser quebrado, todas as correntes, cadeias que precisam ser desfeitas aqui nesse lugar. E nós te pedimos, Pai, o amor de Deus sendo derramado, de forma que este teu filho, essa tua filha, quando for amar o próximo, ele tenha o amor do Pai nele, e ele seja instrumento nas tuas mãos, porque absolutamente, Senhor, o Senhor Deus tem todas as coisas em suas mãos. E nós, Pai, nos lançamos diante de Ti agora, te pedimos misericórdia por não pregarmos a Tua palavra como o Senhor deseja nessa cidade. Senhor, muitos de nós têm estado, Senhor, guardando o talento, guardando os dons que o Senhor deu. Nós te pedimos misericórdia e, Senhor, que aqui nesse lugar nós sejamos encontrados como a igreja de Filadélfia, fiel, Senhor, fiel, meu Deus, ainda que pressionado, ainda que debaixo de luta, mas permaneceu na Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Retira de nós tudo que não presta, tudo que não deve permanecer, que não deveria estar mais em nós. Mostra, Senhor, a nós mesmos as coisas que o Senhor quer arrancar, as coisas que o Senhor quer mudar na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Levante as tuas mãos. E agora que o amor de Deus